Finalmente acabou a segunda temporada de um dos melhores animes, na minha opinião, que a gente tem na atualidade, Diários de uma Apotecária, mas temos que conversar sobre uma coisa que muita gente não entendeu daquela obra, que seria porque todo mundo odeia esse personagem, no caso o antigo imperador, mas todo mundo ama nosso queridíssimo Jinchi. Eu sou totalmente contra isso, até porque na minha visão, ambos os personagens são completamente iguais, mas a gente, é claro, só gosta do Jinchi porque ele aparece um pouco mais na sua obra. Não estou defendendo o antigo imperador, até porque eu não sou maluco, mas a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o passado desses personagens e fazer aqueles comparativos maravilhosos que só tem aqui no canal do Sonark Animes, né? Então, é claro, antes de ir direto pro conteúdo, se você é um concubino ou uma concubina de alto padrão, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada imperial no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. Sem mais enrolação, vamos falar de uma vez por todas sobre o Professor Terada 2.0, novinho do mundo dos animes. Para você que não conhece, esse é o Professor Terada, o cara mais cara de pau de todos os animes de todos os tempos, lançado, é claro, no anime do Sakura Card Captor. Para você que não conhece, eu vou dar um breve enredo antes da gente falar do ex-imperador. Dentro do Sakura Card Captor, Professor Terada, ou Professor Tarada, é nada mais, nada menos que o professor onde Sakura estuda. E dentro das amigas de Sakura, tem a nossa queridíssima Rika Sasaki, que é constantemente, digamos que, seduzida pelo Professor Terada. Não de forma direta, é claro que ela se sente atraída porque ele é um homem imponente, um homem extremamente bonito, mas ela é uma criança, uma menina juvenil, uma jovem dinâmica, e o Professor Terada faz o quê? Em vez de dizer, olha, Rika, não dá, é impossível, eu sou comprometido, eu sou um alienígena, ele dá uma aliança pra ela e diz que em algum momento, mais pra frente, aquilo lá vai virar uma aliança de casamento. Então, pelo amor de Deus, chamem a polícia e alguém prenda o Professor Terada, ele ainda está solto, tá? Agora, quando o assunto envolve pessoas completamente malucas, dentro do mundo dos animes, temos ninguém mais, ninguém menos que o antigo imperador de Diários de uma Apotecária, o antigo imperador conhecido somente pelo seu sobrenome Lee. O que esse cara fazia para ser tão cruel assim, digamos, Monarca? Porque ele é o novo Terada 2.0, simplesmente porque ele tinha um trauma absurdo de mulheres adultas e constantemente se aproximava das mulheres mais jovens, no caso, literalmente se aproximava das crianças. Já vou falar pra vocês que o assunto desse vídeo é um conteúdo que dá diversos gatilhos, então se você tem esses probleminhas, recomendo que você vá acompanhar os nossos outros conteúdos, porque aqui é realmente o canal de quem assiste animes e lê mangás. Deixando bem resumido pra você, a história desse ex-imperador é mais ou menos assim. De todos os príncipes do antigo império, ele era o mais jovem, e ele, durante a sua vivência, ele queria somente fazer as coisas do seu interesse, até porque ele jamais teria chances de subir ao título de imperador. Ele tinha diversos irmãos mais velhos, mas infelizmente por uma peste não nomeada ainda, todo mundo acha que é peste negra, todos os seus irmãos, inclusive o antigo imperador, acabaram morrendo e ele subiu no poder cedo demais. Então aquele garotinho alegre que queria fazer diversas coisas, queria somente passear, pegar as suas concubinas, ser extremamente feliz, teve sua vida completamente interrompida. Geralmente, a apresentação desse personagem pra gente no início da obra é bem comum, é só alguém extremamente cuzão em todos os sentidos. Só que depois a gente é aprofundado ao psicológico do antigo imperador e não dá pra passar pano pra ele, mas dá pra entender algumas questões psicológicas que envolvem a cabecinha desse garoto. E quando a gente se aprofunda um pouco mais no antigo imperador, a gente descobre que na realidade a maior vilã de toda essa história é nada mais, nada menos que a Imperatriz Regente, mãe do antigo imperador. Olha, me perdoem, ambos os personagens não têm nome, então vamos chamá-los somente dessa forma. Sonarkin, o que diabos essa mulher fez pra ser tão ruim assim com o antigo imperador? Ela, como que eu posso te explicar? Era uma concubina de baixa patente do antigo imperador. Do antigo imperador antes mesmo deste antigo imperador. No caso, o pai do antigo imperador. Vocês entenderam, vocês são muito inteligentes. O que ele fez? Ele acabou engravidando, aconteceu isso constantemente, é claro, dentro dos impérios feudais japoneses e chineses, sempre acontecido o imperador acabar engravidando alguém e essa mulher simplesmente sumir do mais absoluto nada. No caso dessa mulher, ela acabou engravidando do antigo imperador, mas por ser alguém de baixa patente, de uma casta extremamente baixa, o filho dela
jamais teria direito de governar. Também é porque ele era o filho mais novo também. Se ele fosse o primeiro filho, aí ele teria total direito, a não ser, é claro, se ela fosse extremamente pobre. O que aconteceu? Durante o processo de engravidar do antigo imperador, antes mesmo desse antigo imperador, ela era constantemente abusada por diversas concubinas de patentes maiores que não engravidaram do antigo imperador ou até mesmo da própria imperatriz que teve o primeiro filho do imperador mais antigo que o antigo imperador. E após esses abusos, é claro, muita humilhação, ela decidiu ser alguém extremamente diferente. E o momento certo para ter isto foi quando todos os filhos do antigo imperador morreram por causa de uma peste. Creio eu que essa peste foi enviada graças a esta peste que vocês estão vendo em tela. Ela exterminou todos os filhos do antigo imperador, deixando somente o filho dela subir no trono, tá? Sonar, que isso é confirmado? Não, é só especulação, mas convenhamos, né? Dentro de um universo onde constantemente pessoas são envenenadas por questões políticas, você acha que essa megera não ia envenenar todo mundo, todos os filhos do imperador e o próprio imperador, porque o filho dela subisse ao trono e ela pudesse comandar e humilhar as pessoas que humilhavam ela? E aí que a situação do professor Terada 2.0 se complica, porque como eu mencionei pra vocês no início desse vídeo, ele só queria saber de pintar os seus quadrinhos e ficar extremamente quieto, vivendo sua vidinha de somente alguém extremamente rico. Após a sua mãe subir no poder, ele foi constantemente submisso a ela. Em todos os momentos, ela se mostrava uma mulher extremamente cruel e fez o antigo imperador gerar um medo completamente surreal de mulheres mais velhas. E aí entra naquela questão, né? Sonar, quem você tá defendendo ele? Nem um pouco, só tô explicando o início da história desse personagem. Após ele criar um medo completamente absurdo de mulheres mais velhas, ele voltou seus olhares completamente para mulheres mais jovens. Ele não tinha comando nenhum nem sobre o reino que ele comandava, muito menos sobre a própria vida que ele possuía. Então, é claro, como um baita de um bunda mole, ele foi atrás de pessoas que não poderiam se defender, assim como ele não podia também. Isso fez o antigo imperador, é claro, se aproximar de Taihou, uma das concubinas da concubina de baixa patente Senmei. Sonar, quem diabos é Senmei? Senmei é nada mais nada menos que a megera mais megera de toda essa obra. Ela era uma das concubinas do nosso queridíssimo antigo imperador e após ter o seu imperador roubado, digamos assim, por Taihou, até porque ele tinha medo extremo de mulheres mais velhas, ela ficou extremamente psicótica da cabeça e decidiu lançar todo o seu ódio diretamente, é claro, na Taihou e também em outras personagens. No caso, a filha de Taihou, ninguém mais, ninguém menos que Suirei, a filha adotiva de Senmyo. Sonar, quem explica um pouquinho melhor que está extremamente confuso. Claro, vou explicar um pouquinho melhor para vocês, meus delinquentes. Temos essa personagem Taihou, que após ser, você sabe, pelo antigo imperador, engravidou da personagem conhecida como Suirei, que é essa mulher extremamente bela que você viu na conclusão da primeira temporada de Diários de uma Apotecária. Após ele engravidar Taihou, que era apenas uma ajudante de concubina, ele teve que banir ela do palácio junto da sua filha, entregando a mão desta mulher diretamente por seu servo mais fiel daquele período. Ninguém mais, ninguém menos que o general Shishou, o marido da Senmei. Agora você entendeu a que ponto eu quero chegar, né? Então a mulher tanto perdeu, é claro, o seu imperador, quanto também o seu marido diretamente para a mesma mulher. Por isso que ela teve um ódio extremo de Suirei todo o arco da segunda temporada. Após cumprir o pedido que o antigo imperador pediu diretamente a Shishou, ele pediu a mão de Senmei, a sua antiga mulher, mais uma vez, e temos todo o desenrolar da segunda temporada, envolvendo a história de Shishou, Suirei, Senmei, seu pai, uma maçaroca de personagens. Voltando para o antigo imperador, que é o que interessa pra gente, em algum momento da história, após engravidar e banir Taihou do Palácio Imperial, ele acabou indo cumprimentar uma das suas concubinas recentemente adquiridas. Sim, mulheres eram utilizadas como moedas de troca naquele período. E após cumprimentar, ele foi tocado por essa nova concubina, ficou extremamente enojado, irritado, com muita raiva, até porque ele tinha traumas de mulheres mais velhas, e essa garotinha extremamente fofinha, Anshi, acabou indo consolar o antigo imperador. Tem pessoas que dizem que ela sabia exatamente o que estava fazendo, que tudo aquilo era uma jogada política, mas eu acho que ela era somente uma pessoa de bom coração. Após, é claro, Anshi ter feito isto, após toda essa sequência de acontecimentos,
o imperador ficou extremamente interessado na Anshi, até porque ela era extremamente jovem, extremamente atenciosa, e acabou engravidando a garotinha, fazendo ela ter seu filho, no caso, o irmão imperial. Ele é somente conhecido como irmão imperial simplesmente porque não temos nomeação do personagem, a gente sabe somente que ele foi envenenado pelo consumo de mel dentro da obra. Após engravidar o antigo imperador e ter perdido seu filho, Lady Anshi começa a perceber que o antigo imperador trata ela da mesma forma que trata as mulheres adultas, com um medo completamente extremo. Após ver o antigo imperador se aproximando mais uma vez de garotinhas jovens do palácio, a mulher decidiu despirocar de vez. A mulher decidiu amarrar o antigo imperador e fez exatamente aquilo que você imagina. Judiou do menino, o que deixou ele com um trauma completamente surreal. Após eles terem essa relação, é claro, ela acabou engravidando do imperador atual do universo dos Diários de uma Apotecária. Após os acontecimentos de tudo isso, após, é claro, ele ser forçado a fazer coisas que não queria, ainda mais com uma mulher adulta, o antigo imperador se isolou completamente no seu quarto, fazendo como sempre as suas pinturas. Ele não se aproximava mais de garotas, ficava com medo extremo de mulheres no geral. Após isso, é claro, a sua mãe acabou falecendo por certa idade e o imperador não demorou muito tempo para morrer também, se envenenando com a tinta que ele utilizava para pintar os seus belos quadros. Recentemente, na história da segunda temporada, a antiga imperatriz Anshi, que ainda está viva sim, a mãe do imperador atual, viu um desses quadros e se manteve extremamente triste porque viu que o imperador mesmo assim acabou a pintando em um determinado momento da sua juventude. Após todos esses acontecimentos e a morte do antigo imperador, todo mundo festejou, literalmente todos os fãs de Diários de uma Apotecária e todas as pessoas do Império. Mas as pessoas condenam muito esse personagem, ele é altamente condenável, não vou mentir, até eu condeno ele, mas por que diabos? A gente condena ele e não condena as ações do Jinshi dentro dos Diários de uma Apotecária. Se você notar, é claro, tanto o antigo imperador quanto o mestre Jinshi são exatamente parecidos, tanto em aparência quanto também em ações. Sonark, em momento nenhum eu vi o Jinshi ir atrás de garotinhas. Você tem certeza? Tem certeza mesmo? E essa garotinha aqui que constantemente Jinshi persegue, exatamente isso que você tá imaginando. Sonark, você tá querendo problematizar a obra com toda certeza. Se pessoas fazem isso, por que eu não posso fazer, né? Temos o Jinshi, um personagem extremamente parecido com o seu antecessor, com o antigo imperador, o seu avô, e que comete as mesmas ações. Não focado em diversas outras mulheres, ele não tem trauma de mulheres, mas ele evita se aproximar. Traços de personalidade herdadas, é claro, do antigo imperador. E ele também tem uma atração por personagens que remetem a alguém extremamente mais jovem. No caso, é claro, a nossa queridíssima Mau Mau, protagonista de Diários de uma Apotecária. Agora eu falo com vocês, meus delinquentes. Se vocês querem, é claro, problematizar todo o contexto do antigo imperador, eu apoio com toda certeza. Mas vocês aplaudirem o que constantemente Jinshi faz com a nossa Mau Mau, aí vocês estão sendo hipócritas. Por que, Sonarkin? Simplesmente Mau Mau não demonstra o mínimo interesse em Jinshi até o estado atual do anime. É claro, ela se atrai porque ele é extremamente bonito, ela realmente concorda, ele é extremamente bonito, até eu acho aquele homem extremamente bonito. Mas ela não aceita nenhuma das investidas do nosso queridíssimo Jinshi. E aí que abre pra gente um parâmetro extremamente interessante. Quando o personagem é mostrado o passado dele, quando ele é bonitinho introduzido pra gente, quando também temos aquele desenvolvimento emocional de apenas uns lados, é claro, a gente passa o pano legal, até mesmo pro Jinshi, que comete ações extremamente parecidas com as que o antigo imperador tomava. É claro, ele não chegou a ir a fundo nessas ações, mas em diversos momentos dessa segunda temporada, ele esteve a ponto de fazer algo. Você vai falar, ah, mas a Mau Mau gosta dele. Não, no momento ela não mostrou gostar, ela mostrou tolerar o personagem, o que é muito diferente. Sonarkin, você tá problematizando? Sim e não ao mesmo tempo. É só pra vocês entenderem que obras são apenas obras. Se a gente for querer colocar problema em uma coisa, teremos que colocar em todas as outras. Na minha visão, Jinshi é um personagem completamente semelhante ao antigo imperador na maioria dos sentidos, em aparência e em algumas ações que o personagem possui. Eu queria saber de vocês, meus amigos. A gente tem simplesmente personagens como a Pairin dentro do mundo de Diários de uma Apotecária, mas Jinshi vai justamente
na personagem Mao Mao. Erika Ikeda é extremamente inteligente em fazer essas questões de propósitos, tanto a aparência do Jinchi ser extremamente igual ao antigo imperador, quanto também, é claro, ao relacionamento dele com a Mao Mao. A mulher está manipulando todo mundo a cometer os mesmos erros e mostrando, é claro, pontos de vistas completamente diferentes. Se vocês forem me perguntar, Sonarken, que você não gosta do relacionamento de Mao Mao com Jinchi, eu vou ser sincero com vocês, tá? Adoro o personagem, adoro todos os momentos que ele tá em cena, mas os momentos que ele tem uma interação romântica com a Mao Mao, aí eu não gosto muito. Não sei porque eu não gosto de ver os dois personagens juntos. Tem nem nada a ver com essa parte de problematizar, digamos assim, o personagem. É porque eu não gosto das interações românticas dele. Eu prefiro ver a Mao Mao dando fora nele toda hora do que acabar vendo os dois personagens juntos. Mas isso é minha visão, é claro. A proposta do anime é um romance entre os dois personagens, tem quem goste, mas eu prefiro ver a Mao Mao somente dando fora no Jinchi, porque é extremamente legal todas as ações dele, ele dando em cima dela e depois se lascando completamente, sem sequer, é claro, ela se importar com Jinchi em momento algum. Eu sei que os dois personagens vão ficar juntos, Erika Ikeda não esperaria muita coisa, tá? Até porque ela está manipulando a gente um pouquinho com essas aparências, digamos assim, entre o Jinchi e o antigo imperador, montando paralelos pra gente, pra mexer com nossos pontos de vistas. Se você é a favor de nosso queridíssimo Jinchi casar com Mao Mao, deixe nos comentários também, é claro, não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada. E largar, é claro, aquela dedada imperial no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. No mais é isso, eu estou lá, Tchau!